Muito bem, pessoal do Enguarda. É o Cantinho Marcial e hoje tratando de um assunto de bastidores. Quem disse que não é necessário lei para reger o esporte, que é preciso de ter um jurídico muito bem fundamentado para que a coisa ande, para que a coisa flua dentro da normalidade, dentro do legal. O esporte não caminha divorciado sem um parâmetro legal. O Enguarda de hoje recebe uma personalidade que foi, inclusive, candidato à eleição da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a de Osasco. O advogado, um grande amigo, hein? E também com muita história no futebol, que é o doutor Molico. Olá, doutor Molico, por favor. Opa! Bem-vindo ao nosso cantinho. Graças a Deus. É isso mesmo, né, doutor? Uma longa história no esporte, né? Aliás, ajustando né? as coisas do esporte, né? São muitos anos nessa luta, né? Agora Porque um pouquinho, meio afastado e tal, mas ainda gosto muito, participo muito ainda, né? O pessoal do Enguarda, doutor Molico, assim, uma vida longa que teve cuidando e colocando o futebol de Osasco nos trilhos, né? Exatamente. Comecei participando. Foi até interessante, eu sempre gostei, mas eu fui meio por acaso para entrar no esporte, né, decididamente. Eu estudava no Colégio Padre Anchieta, a quem tem uma gratidão muito grande, porque sabe quando pega aquela que você tá numa nhaca sem tinha condição nem de pagar a mensalidade da escola, né? E nessa época, através do Colégio Padre Anchieta, o Dom Tiori, pessoa que eu agradeço muito, me ajudou muito na formação, e eu conheci o Toninho, Antônio Fázio, filho do querido Arthurzão, do Arthur Fázio. Arthur Fázio é uma pessoa ímpar no esporte amador. Ele, o Gastão. Falando nisso, o Gastão faz tempo que eu não vejo, hein? Gastão é outra. É, uma lenda no esporte também. E o Arthur, né, o Toninho, nessa época, pegou e me chamou, eu era presidente do Centro Cívico do Colégio Padre Anchieta. Quando eu fui presidente, fiz tudo também lá, né? Até dormi dentro do Centro Cívico, eu dormi, né? Que eu fui presidente, tivemos companhia de grupo de teatro. Nossa, Presidia, fazia faxina, fazia tudo. Tudo. Chegou uma época lá que eu cheguei até a dormir lá, né? Porque eu morava sozinho aqui, às vezes não tinha lugar para dormir mesmo, então eu cheguei até a dormir no Centro Cívico, preparando a documentação. Os jornais era aquele mimeógrafo, né? Os comunicados no mimeógrafo, rodando aquilo. E então foi uma parte interessante. E o Toninho participava muito comigo. O Toninho me convidou, falou assim: Molico, vamos participar da Liga de Futebol? Vai ter eleições e tal, e eu tenho conhecimento lá, né? Que o pai dele conhecia bem lá. Foi quando me convidou, nós fomos para lá. Tava tudo acertado, tal, eleição definida e tal. Nós chegamos no último minuto, pumba, para registrar a chapa. Cara, deu uma revolução, sabe que todo mundo parou assim? Quem é, por quê, quando? De onde veio, né? De onde veio e tal. E aí eu acabei nem disputando a eleição. Que ano foi isso aí? Isso 82, 80, 70, 80, nos anos 80, comecinho. E no fim, eu acabei, para não tumultuar a coisa, e acabei conhecendo o pessoal, e eu conheci uma época uma pessoa maravilhosa, chamava Calil José Calil Daia, que era então o candidato único a presidente. Um cara sensacional, uma cabeça boa, um cara maravilhoso, compomos e nem participei da diretoria. Eu fui para Justiça Desportiva, para a JDD. Né? E fiquei lá, participei de algumas diretorias e tal. E depois do Calil, não, antes do Calil veio o Jaú, Antônio Carlos, se não me engano, Antônio Carlos Pereira da Costa, o popular Jaú, que eu não tive mais notícia também, um cara bacana. Depois o Calil, o Rúbio, o Goiano Rúbio, né? Chacrinha e tantos outros lá que eu participei lá. E né, lá na época eu encontrei o Gastão e tal, e montamos aí a JDD, que é a Junta de Justiça Desportiva, que julgavam os atletas, né, das expulsões, dos cartões que recebiam. Então nós recebíamos a súmula, distribuímos para os jogadores. Não, primeiro ia para o auditor que fazia a denúncia, seria o papel do MP, né? Seria o denunciante. E que era o seu Valdemar, uma pessoa maravilhosa, um senhor. É uma pena eu não saber o nome, não lembrar o nome completo dele, mas era uma pessoa maravilhosa, um ser humano maravilhoso. Seu Valdemar. E aí compomos a junta. Eu, seu Valdemar, o Ademar Plínio Moioli, né?
e o Manel Fiorita. Saudoso Fiorita, pessoa fantástica. Né? E nós fazíamos os julgamentos. E foi gostoso porque eu sempre tive uma coisa na vida. Eu acho que a hora que o homem perde a dignidade dele, ele perde a razão de vida. Ele pode ter riqueza, ele pode ter tudo. Mas se ele vendeu a dignidade dele, se ele perdeu a dignidade dele, ele perdeu a razão de vida. Ele pode até viver, mas a razão de vida ele perdeu. Então, graças a Deus, eu nunca tive isso. Eu sempre primei para fazer a coisa certa, justa. E eu me dei bem. Porque eu sempre tive o respeito de todos. Como eu os respeitava, sempre fui respeitado. Decidi várias vezes, várias liminares, a favor ou contra determinada agremiação. Nunca fui agredido. Eu ia falar nisso, numa época onde o amador era feroz, hein? Uma época que você tinha Luiz Louco do Flamengo. Luiz Louco, meu! Querido Luiz Louco, né? E outros. Uma época, eu tive uma vez um julgamento, uma reunião de julgamento, que eu não sei, não era Real Palácio, Benê, se não me engano, eu não lembro mais e tal. Eu sei que o presidente do clube apareceu com, sabe, armado e não sei o quê. Eu falei pra ele, meu amigo, aqui a gente não tem medo dessas coisas não. Tá? Por falta de um, a gente tem dois. Tirei dois por cima da mesa. Falei, aqui não é desse jeito que você leva as coisas não. Aqui o julgamento é sério. Sabe? Mas aí tá, passou. Já fizemos julgamento com a antiga tropa de choque. Que uma época nós tínhamos tropa de choque em Osasco, cercando a liga. Porque às vezes você tinha que dar uma decisão que você tirava o time do campeonato ou colocava. Então eram decisões fortes. Mas graças a Deus eu nunca tive um problema com ninguém. Um período terrível, né? Foi um período difícil, mas graças a Deus, olha, eu nunca recebi um arranhão. Nada. Sempre me respeitaram, por quê? Porque eu tomava a decisão que tinha que tomar, de acordo com a lei e com a minha consciência. Então o pessoal sabia disso. Então, Márcio, graças a Deus, nessa época eu passei incólume, né? Sem nenhum problema. A gente fala de uma época terrível, mas também foi uma época de dar base, né? Porque para que a Liga evoluísse em vários outros sentidos, né, Monico? Chegar ao ponto que está hoje, né? Você sabe que eu passei bem essa transição, porque eu militei na Liga até alguns anos atrás. Se você pegar lá os estatutos da Liga, a documentação, você vai ver a minha assinatura lá nas assembleias, sempre presidi a assembleia, né? E mesmo eu não concordando, eu atendi o determinado pelo edital e pelo que os clubes decidiam. Né? Um exemplo disso foi na última reforma do estatuto, em que o atual presidente, meu amigo também, tem o maior carinho por ele. Que é o Carmônio, né? Carmônio, isso. Né? Menino empreendedor e tal, esforçado. Quando eu vi lá, mudança de estatuto, que eles passaram o mandato do presidente para 8 anos. Isso é feito como? Eu falei, através de uma assembleia, né? Assembleia dos clubes. Então, eu falei, nossa, isso daqui é efetivar, vitalício, né? Aí riram, então, mas se os clubes quiserem, se os clubes votarem, não sou eu que vou criar caso. O meu papel é acompanhar a legalidade do processo. Né? E foi muito bom, eles investiram bastante, trabalharam muito. Hoje estão com muita parceria. Hoje eu fico contente quando eu vejo a Liga, eu abro o portal lá e vejo a Liga com um monte de parceria, lei de incentivo ao esporte, tanto estadual como federal. Tá? Então eu falo, olha, hoje a Liga conseguiu atingir uma coisa que nós almejamos, que nós sonhávamos. Mas como é que a gente tem... A gente festeja toda essa conquista, mas isso assim é participado para a opinião pública, para a gente saber como isso está sendo gerido? Infelizmente, Márcio, não. É uma das coisas que eu já falei para o Carmônio, que é meu amigo. Falei, Carmônio, quando você começa a trabalhar com dinheiro público, tome cuidado. Faça uma gestão transparente, sabe? Limpa, porque isso é perigoso. Passa 1, 2, 3, 10, mas um dia alguém vai vir te cobrar isso. E aí, hoje mesmo eu ainda acessei lá o portal da Liga, muito bonito e tal, apresentação, aquele negócio todo. Aí você vai lá, transparência, não abre. Não abre? Não abre. Então tinha que estar lá, né, Carmônio? Tinha que estar lá, colocando por que vocês receberam de verba de incentivo, de verba federal, de verba estadual, no que foi usado, se isso está sendo aplicado nas escolinhas de base, quais escolinhas de base, onde funcionam, quem administra isso. Porque isso é dinheiro público.
E hoje está assim, hoje quem mexe com isso tem que ter muito mesmo, tem que ter muita transparência. Transparência total. Tem que ter muita transparência, que, o cerco hoje, qualquer denúncia pode fazer a casa cair, não é não? Pode. Que nem hoje você pega, qualquer um pode denunciar. E principalmente o pessoal do esporte, né? Que são os que convivem, os filiados da Liga. Eu pensei que eu ia abrir o portal da Liga e ia encontrar lá relação de clubes filiados, clubes fundadores, galeria de presidentes, de ex-presidente e ex-presidentes, né? Porque são pessoas que fizeram a história desse. Não tem esse, o portal ele é um pouco bem vazio quanto a isso. É bonito para propaganda, né? Propaganda de não sei o quê, de parceiro, de não sei o quê, isso é bonito, de publicidade isso é bonito. Mas a gente procura história. Tinha que estar lá o estatuto da Liga para todo mundo tomar conhecimento. O estatuto é importante, né? O número de filiados, clubes filiados, vozes, a presença dos presidentes dos clubes, né? Isso. Eu acho que seria bonito você colocar lá. Que nem você pega o Savime do Vila Menck, lá eu falo do Sebastião Vitorino, que era uma figura marcante, né? Que carregava o time nas costas. Do Flamenguinho, do Luiz Louco. E de outros tantos aí, né? Da Vila Isabel, o Rubro Negro. Nossa, quantos times maravilhosos aí. E muita história que tem, né? O futebol amador, ele tem, assim, uma história também de ligação com o futebol profissional, com jogadores que ascenderam da base amadora. Mas dos anos 80 para cá, hoje é uma empresa, né? Uma empresa. Hoje é uma empresa. Mudou, né? Hoje é uma empresa. Você é mais amador, não se faz mais nada na base do amadorismo, né? Você vê os campos terrão, praticamente não tem mais campo de terrão em Osasco, tudo sintético, viu, meus amigos? Tudo sintético. Osasco está com uma estrutura muito grande nessa parte, né? Mas a questão é essa, né? Olhar para o portal e ver o detalhamento das coisas, é isso? Você vê a dificuldade, né? Hoje você tem, apesar que a administração pública contribuiu muito para isso, acabou-se muitos campos, né? Você ali no Rochidale, você tinha a Portuguesinha, mais outros, o próprio Rochidale, né? União Rochidale, que o cunhado do meu irmão jogou muito tempo lá, o Zé Augusto, era um bom zagueiro, tinha um petardo, um chute violento. E a gente ficava lá no Barrancão assistindo jogos, né? Para ver ele jogar e ver os times jogarem. Então se acabou muito isso, né? Se preocupou muito. Não que não seja importante, gente, pelo amor de Deus, né? Moradia. Tá? Não que não seja importante, é muito importante, é necessário, tá? Mas se deu muita ênfase a isso. E Osasco acabou vindo muita gente de fora para cá. Acabou muita gente. Né? Inchou demais. Né? Isso daqui acabou virando curral eleitoral de determinadas pessoas e através dessa imigração, trazendo gente para cá. Essa que é a questão que a gente pode depois comentar no segundo bloco, no segundo round, viu, doutor? Usar isso daí como um trampolim, né? Usar isso daí com um guindaste político, né? Na verdade. Acabou virando Osasco é um polo muito grande, né? De muita importância no cenário nacional, paulista e nacional, e acabou levando muito para isso. Então, aquela coisa gostosa do futebol amador foi se profissionalizando, foi se tirando isso. Hoje está bem isso. Nós vamos encerrar para tomar uma água agora, um cafezinho. A gente retorna daqui a pouquinho, viu, doutor? Para continuar, à disposição. Falar um pouquinho mais aí. A gente retorna já, pessoal, em guarda. 1, 2. Muito bem, pessoal de guarda, de volta aqui com o doutor Mulico, homem de muita história no futebol, viu? E a gente está aqui, agradecer a água que o Fabrício trouxe pra gente, né? Porque esse... Tem um bichinho aqui que não dá sossego, viu? Mas, doutor Mulico, são vários anos aí de trabalho, você fez a parte jurídica, digamos assim, do nada, né? Você deu forma ao trabalho jurídico. E a pergunta que eu faço é... O que você traz da Liga desse tempo de trabalho lá? Que reconhecimento a entidade tem com relação ao Dr. Mulico, ao seu trabalho lá? Digamos, sei lá, foto sua na parede, algum reconhecimento a Liga deu para o Dr. Mulico? Essa é uma coisa, a gente não faz as coisas independente de
ganhar alguma coisa ou receber alguma coisa, tá? Mas é lógico, é gostoso, faz bem pro ego de todo mundo ser reconhecido, né? Mas hoje, nos últimos tempos, olha, nada. Logo, depois que a Liga se modernizou, que vieram os recursos, porque no tempo que não tinha dinheiro, no tempo que a Liga era uma dificuldade mesmo, o pessoal tinha que fazer até vaquinha para fazer café. Pagava-se para fazer as coisas ali, né? E até o Gastão sabe bem disso, que o Gastão viveu bem isso, junto com outros da diretoria, que eu, felizmente, agora não lembro o nome. Ainda tinha alguma coisa, você fazia porque você via que estava todo mundo ali com a mesma dificuldade, com o mesmo amor, com a mesma dedicação. Depois que a Liga teve essa transformação, quase que praticamente se profissionalizou, e tem que ser assim mesmo, é óbvio, sabe? Depois disso, eu ainda fui convidado umas 2 vezes para entrega de camisa, aquelas festas que o senhor Mário Teixeira fazia, colaborando e aquele negócio todo e tal, umas 2 vezes. Tá? Depois acabou, esqueceu. Não existe mais. Pode ser que lembrem de mim quando tiver que fazer um novo estatuto, né? Presidir uma assembleia complicada e tal, pode ser que lembre. Mas eu tenho o maior carinho por todo mundo lá. O estatuto, quando você fala em estatuto, foi feito foi no período que você estava lá que o estatuto foi montado? Não. O estatuto, eu participei de outros, mas essa última agora foi no... eu não lembro exatamente, mas acho que uns 3, 4 anos atrás. Não lembro exato. Foi quando estavam vindo esses incentivos, essas verbas. Então o pessoal tinha de 2010 por aí. Isso, 2010, o pessoal tinha aquele 2013. Negócio, sabe? Um mandato curto, pô, a gente coloca a Liga no caminho, na modernidade, traz verba para a Liga, e termina o teu mandato, vem outro e vai se aproveitar dessa situação. Então, se pensou-se lá, isso eu deduzi, quer dizer, é quase certeza que isso. Como é que nós vamos fazer o negócio? Então vamos criar um mandato maior para a gente poder ter condição de uma estabilidade maior de trabalho e tal. E se os clubes concordaram... É um mandato de senador. É um mandato de senador, praticamente. E por incrível que pareça, pô, eu fui homenageado uma vez que eu ganhei eu tenho até hoje lá uma plaquinha que eu recebi numa administração, se não me engano, do Tirola, né? Que foi uma fase difícil da Liga também, mas que passou, mas eu também, grande abraço pro Tirola, meu amigo. Eu fui lembrado, né? Pelo menos você me mandou uma placa, me homenageou com uma placa. E depois foi também um campeonato em que eu dei o nome pro troféu do time campeão. Troféu. Isso, tá? Também foi muito bom já nessa nova gestão. E passou. Fora isso, mais nada. Hoje não se... Sabe? Eu só me assusta ver hoje a condição que a Liga tem e tá naquele prédio ainda abandonado ali da Praça Padroeiro do Brasil. Tá feio. Tá feio. Eu não sei o que está acontecendo. Prefeitura é parceira, secretaria é parceira. Eu não sei o que acontece. Tá feio. Não sei o que acontece. Para que é a verba? É por isso que teria que ter a transparência, Márcio. Para isso que teria que mostrar, olha, a verba vem X, mas é usado para tal coisa. Não podemos usar para isso. É usada, sabe, são aquela carimbada, é para isso. A gente não sabe. Tem que ter o destino certinho, né? Isso. É verdade. Então, por quê? Agora, toda a situação, porque você tem o lado desportivo e tem o lado político. Tá? O lado político, pô, você tem que negociar com a secretaria, com o prefeito, tá? Conversar com eles, porque aquilo não é dele, aquilo é da cidade. O Carmona é um cara extremamente honesto, que a gente conhece, um moço muito bom. Ele está bem assessorado nesse sentido, assim... Porque a Liga é uma coisa ampla, né? É uma empresa hoje. Que departamento tem que estar cuidando dessa questão, de assessorar o presidente para dar essa transparência para a entidade? Olha, Márcio, hoje realmente eu não sei como é que está aquilo lá. Não sei. Uns tempos atrás eu ainda até colaborava e tal, mas hoje eu não sei. No nosso tempo lá, nós tínhamos os tribunais de justiça, era a Junta de Justiça Desportiva. Depois de uma mudança da legislação desportiva, nós criamos o Tribunal de Justiça Desportiva, tá, do qual eu presidi por alguns anos, em que nós fazemos um julgamento transparente, aberto, com direito à ampla defesa. Né? Nós fazíamos os julgamentos com ata, com tudo, deve ter lá no acervo da Liga hoje. É como se fosse na realidade, é um tribunal, né? Só que voltado para a legislação desportiva, como tem na federação, tem a nível nacional, na confederação, né? Sim, Confederação Brasileira. Confederação Nacional do Esporte. A gente é da antiga CBF. CBD. CBD.
Né? Então eu procurava fazer tudo direitinho. Então você vê, nessa época, eu tenho o Dr. Gerson Rossi, um brilhante advogado, né? Que me ajudou muito. Era relator de muitos processos. Né? E outras pessoas, outros advogados também que ajudavam. Eu procurava convidar advogados. Eu ia na UAB, procurava saber quem era advogado que gostava de direito desportivo e trazia para a Liga para participar do tribunal, participar dos julgamentos. Né? Porque era uma pessoa que tinha uma visão voltada para o direito. Só que você formava com um representante dos clubes, um representante dos atletas, um representante dos árbitros, e aí você criava o tribunal. Hoje eu não sei como é que está, não sei nem como é que eles julgam. Se tem reunião de julgamento, se o tribunal se reúne, onde se reúne, como se reúne, quem faz parte. Não sei. Porque eu imagino tudo isso acontecendo naquele ambiente lá, porque a estrutura ali é bem precária, né? Bem precária, bem né? Precária. Faz tempo que eu não vou na Liga, mas a gente passa lá sempre. Já está merecendo, né? Osasco pela grandeza. Pela grandeza que é o futebol amador aqui, com grandes empresas ali assinando, né? Enquanto parceiras, é verdade? Nossa. Tá eu passei no sábado lá, eu estou passando lá, sabe? Fiquei triste, sabe? Eu vejo, falei, caramba, pô. Às vezes passo lá, nem a Roseli eu vejo mais. Ô Roseli, onde anda você, Roseli? Minha amiga, minha querida amiga. Tem uns históricos ali da Liga. Mas, doutor Molico, você, enquanto advogado, né? Qual a tua área específica assim, de luta diária? Você veja bem, antes de entrar nesse campo, você veja bem, essa questão da parte da administração. Nós tínhamos uma época, que um jovem, na época jovem, é jovem até hoje, viu, meu amigo? Tinha uma participação muito grande, ele ajudava muito, chama Sebastião Bognar, quando ele foi secretário de esportes. Você precisa ver que parceria, secretário de esporte, é verdade, muito famoso como secretário de esporte. Que parceria que a gente tinha, trabalhávamos juntos, né? O Delbio Teruel participou muito. Como jogador e participava, ele era representante dos atletas, me ajudou muito no tribunal. Participava dos julgamentos. Tanto é que a primeira candidatura dele para vereador saiu de lá. A gente conversando e tal, não, você é um bom nome, aquele negócio todo, né? O Delbio saiu do futebol. Então tem uma vida, foi uma vida dedicada ao esporte. Então o que eu sinto falta é isso hoje. Eu não vejo mais, você não vê mais as pessoas envolvidas mesmo, né? Assim, envolvida com carinho, com vontade. Tá mais industrial a coisa empresarial. Tem que pese o que o atual secretário aí, o Tinha, tem feito, é esforçado e tal, mas eu não sei, eu quero ver. O Tinha não é mais secretário? Bom, não, ele afastou agora por causa da política. Mas né? acho que ele atua como que se fosse, né? Eu não sei hoje, mas ele é o cara que tentou. Você veja bem, pô, a única coisa que eu tenho da Liga, não, dos clubes, é uma camisa que eu ganhei do Corintinha da Vila Serventina, quando ele foi campeão. Pessoal, a gente está aqui com uma personalidade do esporte, viu? Não é brincadeira não. O Dr. Molico tem uma história assim, de construção mesmo do que hoje nós vemos por aí, né? Então, ouvir isso assim, a questão da memória. Fala que o brasileiro não tem memória, a gente precisa cuidar com carinho das pessoas que fazem a história da cidade, né? E não é agradável saber que de tantos anos dedicados assim, e o Dr. Molico não ter um reconhecimento, digamos assim, né? À altura do trabalho que ele realizou, não é verdade? Mas você vê, isso é um problema geral. Você pegar a Liga, tem uma história de pessoas maravilhosas lá. O Gastão, o fundador daquilo. O Gastão tem uma história fantástica na Liga de Futebol. E não para, hein? Agora estava atrás do Futebol Society 7. Ele está querendo montar, hein? Que ele até passou uma vez no escritório, conversou comigo e tal, depois não voltou mais. Né? Então ele não para, ele quer descobrir mais coisas e tal. Então tem que voltar para isso, gente. Não pode, porque senão, viu, meu amigo Carmônio, amanhã você também vai ser esquecido. Sabe? Porque a coisa muda, moderniza e muda. Então, ele cuida você hoje disso, para amanhã também você ser lembrado. O Rei Poço deixou o trono, acabou, não é verdade? Fez a mãozinha do lado, levou do lado, nego, um abraço. Ô, doutor, essa sua vida de advogado está como hoje? Bom, você concorreu à OAB? Concorreu à OAB, foi uma excelente experiência, junto com os colegas aí, com vários abnegados colegas. Não deu para chegar, mas a gente respeita a opinião da majoritária, né? Sim. A maioria ganhou, levou, sabe? Só tem que torcer para que façam bem, porque se fizerem bem para a classe, está fazendo bem para mim.
Mas a advocacia hoje enfrenta a dificuldade como todas as profissões enfrentam, né? É uma escassez muito grande, uma dificuldade. Povo tem, trabalho tem, cliente tem, mas não tem dinheiro. Né? A proliferação de cursos hoje na área de direito é muito grande. Então, o seu número enorme de bacharéis em direito e muitos já com carteira da ordem. Então, entram tudo no mercado, então a concorrência é muito grande. Quer dizer, vai aquela enxurrada, né? Vai aquela enxurrada. Eu já estou há 29 anos, né, para 30 anos já de profissão. Graças ao bom Deus, né, eu tenho conseguido sobreviver. Tenho alguma coisinha, muito simples, mas tenho. E então consegui sobreviver. Mas é temeroso a situação desses jovens que estão sendo jogados no mercado aí, né? Mas você tem uma história de construção de vida também impressionante, né, doutor? A gente sabe alguma coisa, mas dentro da nossa conversa aqui, eu digo para vocês que o doutor Molico também foi praticante de Kung Fu, viu? Não? Oh, faz tempo, né? Mas Mestre Shen, Mestre Marcos, lá no Jardim da Luz. Nossa, hein? Onde o meu amigo Lopes, você conhece o Lopes, né? Do Taisan. O Mestre Lopes, Mestre aqui da Lopes, Academia querido, um abraço, Mestre Lopes, se estiver assistindo isso. Tá, cara sensacional, que deu continuidade ao Taisan aqui, né? E tá aí, firme e forte. Professora Vanessa, minha amiga. Ô, doutor Molico, então hoje a gente está fechando nossa conversa aqui, né? Mas já? Pois tão bom, pô. Falar com advogado é assim, né? Advogado, né? Fala mais que a cobra. Mas eu digo para você, a expectativa, a gente está vendo a liga crescer, né? Cresce, está aí futebol amador profissional, né? Digamos assim, tudo profissional. Tem romantismo ainda no futebol? Olha, eu não sei, viu? Eu acho que ainda tem. Tem, né? Ainda tem, sabe? Ainda tem. Tá muito lá atrás, muito perdido, mas ainda tem, né? O futebol hoje, infelizmente, o que fizeram, não do amador, mas do profissional, o que fizeram do profissional hoje, tem hora que é de doer, sabe? E o futebol para mim hoje é a grande lavanderia do mundo, a lavanderia de dinheiro do mundo. Nesse assunto a gente nem vai... nem dá para entrar, sabe? Então isso, mas o futebol amador, o futebol que se pratica na várzea, o futebol que se pratica nos campinhos, sabe? Ainda é gostoso, você vê aquele pessoal que larga tudo na vida para ir praticar o seu esporte. Tomara que isso nunca morra, né? Isso, não pode. Isso faz parte da vida do brasileiro. Eu ia para a beira de campo com meu pai, sabe? E eu lembro muito disso. Mas eu também não poderia encerrar isso daqui sem prestar uma homenagem a um grande amigo meu, Adamastor Inácio. Quem é esse moço, hein? Até se você souber por onde ele anda, por favor, avisa, tá? Fala que eu tô com saudade dele. Tá bom. Tenho um maior carinho por ele. E se hoje eu sou, né, tenho uma identidade de jornalista, é por culpa dele. Olha aí. Meu querido amigo, ele que me incentivou e me levou. Doutor Molico, eu agradeço muito essa conversa, viu? A sua história desde os anos 80. O futebol deve muito a você. Agradeço bastante e estou satisfeito por estar apresentando você aqui e expondo essa sua fala, essa sua história. Agradeço muito. Márcio, eu que agradeço a TV Osasco, meu querido Paulinho Contini, meu amigo, irmão, porque são raras oportunidades que a gente tem de falar, sabe? A gente não faz parte da casta da sociedade osasquense, então nunca é lembrado, sabe? É lembrado, né? Mas quando lembram da gente é muito gostoso, é muito bom. Estou sempre à disposição. Maravilha. Muito obrigado. Opa. Tá? Valeu, doutor. Falou, pessoal da Guarda. Até a próxima. E vamos tomar nossa água.